Girando agora não só os nossos comentaristas, mas também continuamos com o professor Augusto Teixeira, o professor Marcelo Suano aqui nos estúdios. A gente pode retomar com o professor Augusto, que explicava, antes da gente interromper, a questão militar, o poderio militar e que análise que é possível fazer, professor, da fala do ministro da Ucrânia. É uma fala muito sensata na perspectiva de que aquilo que ele cobra da chamada comunidade internacional e, em particular, do Ocidente, é exatamente o subsídio político e militar básico para que a Ucrânia continue resistindo. Ele sabe, e a Ucrânia entende isso, de que dificilmente verá tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte agindo diretamente no campo em favor da Ucrânia, porque isso, muito possivelmente, desencadearia um processo de escalada mais profunda do conflito, podendo levar a consequências catastróficas com a regionalização da guerra. Então, nesse sentido, o que a fala do ministro de Relações Exteriores coloca, além de uma notável congruência com aquilo que o próprio Zelensky vem falando e as posturas do campo da defesa do país, reverbera a necessidade de apoiar a Ucrânia de forma que ela ganhe tempo. Tempo é a variável central para a Ucrânia, porque de tempo é aquilo que ela precisa para fazer com que as sanções tenham um efeito mais profundo contra a Rússia, forçando com que parte da elite econômica do país pressione Putin para que cesse o conflito. Obviamente, a Rússia é aquilo que muitos consideram como uma democracia iliberal, ou seja, tem um mecanismo de participação política desenvolvido, mas o mecanismo de contestação pública é muito frágil. Como vimos, vários protestos contrários à guerra foram objeto de forças de repressão por parte do governo. É nesse sentido que as sanções poderão ter algum efeito entre as elites, forçando ou buscando forçar Putin a uma forma de pensar a cessação do conflito. Entretanto, a Rússia poderá ter aí um efeito reverso, que é aquele de que as sanções, em virtude da sua pujança e força, façam com que eles alterem as chamadas regras de engajamento dos soldados russos. E o que é isto? Ao resistir à invasão, ao apresentar uma resistência em cidades e nas linhas de comunicação logística contra a Rússia, o plano original de Moscou de vencer rapidamente se mostrou um fracasso. Se mostrou um sucesso na possibilidade de chegar em centros populacionais importantes, mas um fracasso naquilo que se buscava fazer, que era convencer a elite política ucraniana de desistir, de ter um processo de mudança de regime. E com isso, Moscou pode ser pressionada a mudar a regra de engajamento, fazendo com que a Rússia lance contra o governo ucraniano e as suas forças militares a completude do seu poder militar convencional. Um exemplo clássico é que o poder militar russo é caracterizado pelo amplo emprego de fogos da sua artilharia. Temos visto, por incrível que pareça, muito pouco emprego de artilharia contra forças ucranianas e em cidades. Vimos agora em Kharkiv, por exemplo, mas ainda uma intensidade muito menor do que é chamado a forma de guerrear russa. Mais análise, mais opinião aqui na Jovem Pan News. Vamos conversar agora com Diogo Schelp, nosso analista e comentarista. Diogo, gostaria da sua análise em relação a esse pronunciamento de Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores. Ele destacou que o país precisa de armamentos, ele cobra mais sanções e também falou em apoio humanitário. E, além disso, gostaria de uma rápida análise. Como você vê essa estratégia de comunicação da Ucrânia, coletivas e pronunciamentos frequentes, né? Sim, a estratégia tem sido muito bem sucedida, como apontou o professor, há uma coerência no discurso do presidente Zelensky com o seu ministro das Relações Exteriores, e considerando que também que o esforço atual da Rússia também deve estar sendo de cortar as comunicações das autoridades ucranianas, o que até agora eles não conseguiram fazer. Eu queria fazer uma pergunta, se possível, Daniel, para o professor Marcelo Suano, a respeito dessa questão militar, das alianças militares. É possível? Pois claro. Não, por favor. A pergunta é a seguinte: a notícia hoje é que o parlamento finlandês
está se reunindo ou vai se reunir daqui a pouco para discutir a possibilidade de pleitear a entrada da Finlândia para a OTAN, o que era algo absolutamente fora de cogitação até antes dessa invasão da Ucrânia pela OTAN. Da invasão da Ucrânia pela Rússia. A OTAN, obviamente, sempre foi a justificativa de Putin para fazer essa empreitada militar, porque não queria, não considerava uma ameaça à soberania, à integridade russa, essa proximidade aí de equipamentos militares, tropas militares da OTAN nas suas fronteiras, perto das suas fronteiras. No entanto, professor, eu queria saber como que o senhor analisa isso. Aparentemente, o efeito está sendo inverso. Em vez de dissuadir países como a Finlândia, que tem uma enorme fronteira com a Rússia, de entrar para essa aliança, o efeito parece estar sendo inverso. É isso mesmo que pode acontecer? E quais são as implicações disso? Diogo, primeiro eu agradeço a tua pergunta, ela é extremamente perspicaz. É interessante que o próprio presidente Vladimir Putin, ele apontou imediatamente, logo após a extensão do conflito, ele apontou para a Finlândia e para a Suécia e disse: não brinquem com a OTAN, porque se isso se der, nós vamos à extremidade lógica. E, no entanto, está revertendo o fato. A estratégia, principalmente a estratégia adotada pela Ucrânia, pelo governo ucraniano, está sendo muito inteligente e muito bem montada. Ressaltando-se que eles possam estar cometendo este erro de, ao demonizar em excesso, eles possam não estar permitindo uma rota de fuga, e isso pode reverter o discurso contra a própria Ucrânia. Por qual razão? Porque você só não dá rota de fuga para alguém quando você for para uma guerra de extermínio. E não é isso que está. O que está acontecendo é que os ucranianos estão dizendo: nós estamos defendendo o direito do nosso povo ser livre. É isso que eles estão falando. Mas a maneira como estão trabalhando pode produzir isso. No entanto, ocorreu uma resposta muito rápida, porque a diplomacia pública, em especial da Ucrânia e da população ucraniana no mundo, foi muito rápida. E eles trabalharam de uma maneira muito intensa, muito correta e altamente eficaz. A grande questão ficou clara a estratégia de nós não vamos permitir, vamos isolar e vamos fazer com que a própria população russa se volte contra o seu governo, porque o objetivo não é o russo, o objetivo é mostrar que o governo russo está inadequado. Só tem um problema, que é uma questão que eu coloco diante de todos. Nesse é um momento que não cabem brincadeiras nem anedotas quando você está falando do sofrimento dos outros. Mas tem uma história que pode ilustrar muito bem isso. Conta-se que na década de 50, os políticos brasileiros, muito inteligentemente, tentaram resolver o problema do nosso subdesenvolvimento. E resolveram fazer uma reunião, convocaram alguns oficiais generais brasileiros para apontar qual foi a conclusão que eles chegaram. Qual foi a conclusão? De que nós deveríamos declarar guerra aos Estados Unidos. Por qual razão? Porque nós íamos perder a guerra e os Estados Unidos viriam aqui e viriam reorganizar o nosso país. Eis que um general se levantou e disse: tudo bem, mas nós, como militares, temos que trabalhar com a pior hipótese. E se porventura nós ganharmos a guerra, o que nós faremos com o território norte-americano? Essa questão, isso não é uma brincadeira, mas ilustra o que pode estar acontecendo. É para derrubar o governo russo o que virá em seu lugar. Nós não podemos colocar de uma maneira muito intensa o desejo de uma desestruturação e uma fragmentação da sociedade e da política russa. Por quê? Porque aquele país tem milhares de ogivas nucleares. Apenas para ilustrar, e eu encerro, algo que poderia ser apresentado para todos e exemplificaria muito bem os riscos que tem de se estimular uma fragmentação da sociedade russa ou uma derrubada do governo russo sem saber o que colocar no seu lugar. Todos que tiverem oportunidade, assistam aquele filme, O Senhor das Armas. Ele é baseado na vida de um Tadjik, que foi oficial do exército soviético. O que é o Senhor das Armas? Quando houve a queda da União Soviética, houve uma confusão geral em relação a como controlar aqueles armamentos, ao ponto de algumas personalidades terem falado: eu posso ser o intermediário na venda de armamentos para todos os tiranos e para todos os lugares do mundo, porque assim eu posso enriquecer e eu tenho, eu tenho o produto pronto para entregar. Eu só preciso resolver a questão da logística. Se nós fragmentarmos a sociedade russa e pensarmos que este é o melhor caminho, nós estaremos lidando com um problema que talvez seja incontrolável. Aí a caixa de Pandora se abre.
Às 10h53, esse é o professor Marcelo Suano, do curso de Relações Internacionais e Direito do IBMEC aqui de São Paulo. E também estamos com o professor Augusto Teixeira, cientista político, pesquisador de tecnologia nuclear. Eu faço uma pergunta para o professor Augusto, porque chega a informação, professor, de que o Ministério da Defesa da Rússia emitiu um aviso aos moradores de Kiev de que está se preparando para atingir alvos na capital ucraniana. Obviamente, né, professor, é impossível que ataques como esse, como a gente vem acompanhando nos últimos dias, não atinjam civis. Como é que o senhor avalia, mais uma vez, essas ameaças, essa chegada das tropas? De ontem para hoje a gente viu uma fila enorme de quilômetros e quilômetros de tanques russos tomando a capital Kiev. Tem uma hora que o poderio bélico vai se sobrepor e é possível esperar uma derrocada da cidade? O que é possível esperar para os próximos dias ou talvez para as próximas horas, professor? Bem, como eu afirmava anteriormente, existe uma tendência da Rússia mudar a sua regra de engajamento, ou seja, qual é o nível de violência que os seus soldados e a sua força militar poderá soltar na Ucrânia. E estes avisos em relação a Kiev, eles servem para um duplo propósito. Primeiro, alertar a população civil de que ela será bombardeada, fazendo com que a mesma se encontre nos bunkers subterrâneos, em estações de metrô, para que reduza os chamados danos colaterais. E segundo, o efeito psicológico de um bombardeio, voltado fundamentalmente para quebrar a moral e quebrar o apoio em relação ao governo para que este cesse de resistir à questão russa e aos interesses russos. E aí tem um aspecto extremamente saliente, importante de ser destacado, que é o fato de que o tempo conta favoravelmente para a Rússia no campo militar, seja porque a capacidade de defesa convencional da Ucrânia está se exaurindo, apesar do apoio de vários países da OTAN em relação ao armamento, suprimento e logística, e porque a Rússia emassou uma quantidade de meios e tropas ainda não empregados no conflito que poderão colocar uma força avassaladora e que dificilmente com armas convencionais você conseguirá resistir. Entenda-se que o objetivo de Putin e a sua retórica, o seu discurso inflamado quando autoriza aquilo que chama de uma operação militar especial contra a Ucrânia para desmilitarizar e desnazificar, que é aquilo que a gente considera como desarmar o inimigo e quebrar a sua vontade política de lutar. Então, o objetivo russo contra a Ucrânia é um objetivo de guerra ilimitada, voltada a alterar o status quo político do país, substituindo por outro regime, havendo aí uma mudança de regime. E muito possivelmente Moscou está mais perto de fazer isto do que de convencer os russos a desistir em virtude de sanções e pressões do mundo ocidental. Um ponto que o professor Suano colocou, que é de fundamental importância, é de que o que fará com que esse conflito se encerre não é, de um lado, a aniquilação da Ucrânia pela Rússia, ou, por outro lado, a vitória de uma resistência ou insurgência ucraniana contra a Rússia, mas sim mesa de negociação. Existe a necessidade de encontrar uma forma de entregar aos russos a oportunidade de barganhar algo que seja possível. E este possível conta ou passa necessariamente por uma interrupção do processo de expansão da OTAN para o leste. É por isso que uma potencial solicitação de entrada na OTAN por parte da Finlândia ou da Suécia tem a tendência de escalar o conflito muito pior do que ocorre com a Ucrânia, seja pelo fato de que esses países não são membros da OTAN, então eles não estão cobertos pelo o tratado da Aliança Atlântica, mas também pelo fato de que isto seria para a Rússia a morte na perspectiva de segurança, que se vê numa perspectiva de dilema de segurança em que se vê em um cerco geoestratégico da OTAN. E, nesse sentido, esta é uma situação de segurança que dificilmente um líder russo, não apenas Putin, e Yeltsin já chamava atenção contra isso, irá tolerar.
é um objetivo estratégico de longo prazo, não necessariamente um objetivo de Putin de encerrar o processo de expansão da OTAN. É por isso que a retórica do governo ucraniano para resistir e ter o apoio à resistência, ela é importante, mas ela deve ser acompanhada por formas de colocar um jogo de ganha-ganha, em que Putin possa entregar ao seu público algum grau de êxito, dado que é um regime forte, em que, para que o regime forte sobreviva, existe a possibilidade do emprego de força no ambiente internacional, como estamos vendo agora, mas que também que o regime do Zelensky, o governo democraticamente eleito, possa também sobreviver e ter aí a Ucrânia um membro da comunidade internacional independente. Bom, estamos conversando aqui na Jovem Pan, nessa programação especial, com o professor Augusto Teixeira, cientista político, pesquisador de tecnologia nuclear, e também aqui nos estúdios, o professor do curso de Relações Internacionais e Direito do IBMEC aqui de São Paulo, Marcelo Suano. A gente faz mais um rápido intervalo para a nossa rede de rádios, mas continuamos com a transmissão por imagens na TV Jovem Pan News e também nas nossas plataformas às 10h59. Pois é, seguimos com muito mais análise e opinião. Com a gente, Paulo Pouzonov, analista aqui do Grupo Jovem Pan. Paulo, a Rússia vem sendo duramente aí sancionada economicamente, também alvo de várias medidas restritivas, e todo esse conjunto de sanções deve impactar o dia a dia do russo. Como uma insatisfação da população pode, digamos, desencorajar Vladimir Putin, ou você entende que isso não vai fazer diferença alguma? Há meios da população russa se organizar, protestar, se manifestar? Daniel, essa pergunta aí vale alguns milhões de dólares, né? A população mais jovem, a gente trouxe aqui no sábado um professor brasileiro lá de uma universidade de Kazan, se não me engano, na Rússia, ele falando que a população mais jovem é contrária a essa guerra, e existe certo banzo, né? Saudade da União Soviética por parte da população mais velha, até da minha geração, até pessoas mais velhas, que aí apoiam essa guerra. Eu não sei, eu fiquei tanto quanto preocupado ali com a fala do professor Marcelo sobre uma possível queda de Vladimir Putin, o que isso representaria aí para a segurança mundial. Mas, Daniel, eu queria fazer uma pergunta para o professor Augusto sobre os armamentos aí usados, né, e essa opção da Rússia por uma guerra mais convencional, né? A nossa geração aqui, minha geração, se acostumou a ver conflitos mais distantes, né? E, entre aspas, muitas aspas, por favor, guerras mais limpas, né? Aquela guerra que parece até um videogame, e de repente a gente vê o uso aí de uma estratégia, de um armamento mais convencional. Até as notícias dão conta de que a Rússia está usando soldados muito jovens, né? Sem experiência nenhuma, obviamente, em combate. Não sei, o moral é questionável dessas tropas russas também. Queria que o professor explicasse isso, por que não o uso de tecnologia, né, de drones, daqueles ataques mais, novamente, muitas aspas, por favor, aqueles ataques mais limpos ali. Pedir para o professor Augusto responder a sua pergunta daqui a pouquinho, porque a gente está no intervalo para as emissoras de rádio, a gente continua aqui na televisão, mas assim que a gente voltar, dentro de 1 minuto, ele responde a sua pergunta. Antes disso, eu só queria fazer um registro. Agora há pouco a gente transmitiu ao vivo aqui na nossa programação a fala do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e durante essa fala dele, que foi uma fala remota também, transmitida via conferência, e em uma das reuniões da ONU, nessa terça-feira, no momento em que ele estava falando, no momento em que o telão projetava essa imagem da fala dele, os outros integrantes das Nações Unidas e também da OTAN deixaram o auditório, saíram em sinal de protesto por questões contrárias, obviamente, à própria Rússia. Então fica aqui esse registro que a Jovem Pan faz desta forma de se protestar contra o integrante do governo da Rússia. 11h03. Paulo Pouzonov, eu vou pedir para você brevemente refazer a pergunta para o professor Augusto Teixeira, cientista político. Você falava sobre a questão de uso da tecnologia nessa guerra, Paulo.
Tiago, e professor Augusto também, né? Eu falava que a nossa geração, né, se acostumou a ver guerras aí, entre muitas aspas, limpas, né, distantes também, com o uso de drones, esses mísseis, armas de precisão, e me parece que nessa invasão aí, a Rússia optou por uma estratégia mais convencional, uma coisa até que se assemelha ali, remotamente, eu sei, que a tecnologia muda muito a Blitzkrieg, né, a alemã, na invasão da Polônia, o uso de tanques e também soldados jovens. Eu gostaria que o professor explicasse para a gente por que dessa opção russa por uma guerra mais convencional, com uso, sobretudo, de tanques, né? A gente, pelo menos, não vê imagem aqui de bombardeios, nem de uso de armas de precisão ou drones. Perfeito. As informações que possuímos consideram que a Rússia possui este tipo de armamento altamente tecnológico, bem ressaltado por ti, nas fronteiras com a Ucrânia no atual momento. Só que se você considerar o primeiro dia da invasão, como é que ela ocorre? Com um bombardeio estratégico, cirúrgico, de precisão, contra alvos fundamentais de infraestrutura crítica e estratégica ucraniana, como, por exemplo, nodais de sistemas de comunicação, centros de comando, controle e comunicações, hubs logísticos importantes, aeroportos e elementos que poderiam fazer a produção do chamado multiplicador de força por parte do governo ucraniano. Isso foi feito logo no início da invasão. A discussão que alguns consideram como um deep strike, um ataque em profundidade, como os americanos fizeram em 2003 na sua operação Iraq Freedom contra o Iraque. Nesse sentido, aquilo que se imaginava é que os russos iriam utilizar um poder de fogo avassalador e rápido na busca de submeter o governo ucraniano à sua vontade de forma imediata. Inclusive, no primeiro momento da invasão, após os ataques cirúrgicos contra elementos estratégicos das Forças Armadas ucranianas, ocorrem operações aerotransportadas e de paraquedistas voltadas fundamentalmente para tomar hubs logísticos como aeroportos, permitindo com que houvesse uma concentração de forças russas e posterior desdobramento para outras áreas de combate. E o que se observou após a tomada dessas determinadas áreas e localizações estratégicas foi uma perda do chamado momentum por parte da Rússia. Ou seja, ao invés de ocorrer aquilo que se espera do poder militar russo, que é o emprego de artilharia como seus sistemas de mísseis e foguetes de grande precisão no mundo contemporâneo, que poderiam, primeiramente, fazer com que a força armada, as unidades militares ucranianas fossem encurraladas para uma área de tiro, e isto não ocorreu. O que se observou foi uma tentativa de incursão, possivelmente de pequenas unidades de infantaria e cavalaria, e de veículos de combate de infantaria e de transporte de pessoal, correndo para determinados centros urbanos para tentar chegar em áreas. E isto é muito estranho na perspectiva de uma potência militar do tamanho da Rússia, porque se entende, pelo menos desde a guerra de Yom Kippur, que não existe a possibilidade de você ter um avanço blindado sem apoio de infantaria, por exemplo, exatamente para poder suprimir as defesas anticarro que os ucranianos estão sabendo utilizar muito bem. E, por outro lado, não se viu um processo por parte da Rússia de uma saturação através de mísseis e foguetes de áreas a serem tomadas. É importante lembrar que quando a Rússia venceu a guerra da Chechênia, houve quase uma terraplanagem da cidade de Grozny para que depois ocorresse a invasão por terra das suas forças militares. É nesse sentido que aquilo que estamos vendo na Ucrânia, até o momento, apresenta um posicionamento por parte da Rússia de buscar aumentar os danos colaterais, as perdas de civis, evitar a destruição de infraestrutura estratégica do país, no sentido de energia, gás e os elementos importantes para uma vida civilizada, tal como, por outro lado, ter a possibilidade de politicamente sustentar um regime que seja colocado no lugar do Zelensky. Isto, em grande medida, são 3 fatores que permitem inferir o porquê que a Rússia tem agido, por incrível que pareça,
com uma moderação no emprego do seu poder militar contra a Ucrânia no momento. Qual é o grande problema? O grande problema é que esta estratégia, até o momento, não tem apresentado o resultado desejado, o resultado político, que é de fazer com que o governo ucraniano desista de resistir. Então, nesse sentido, pode ocorrer uma pressão para uma mudança das regras de engajamento, fazendo com que a Rússia empregue em massa esses meios muito bem colocados por ti, como sistemas de mísseis convencionais, sim, mas com elevada capacidade de precisão, bombas importantes de serem utilizadas em cidades, como bombas termobáricas, que poderão ser empregadas, e também um amplo emprego da sua aviação de combate e bombardeios, que têm sido muito pouco utilizados. Temos vídeos, por exemplo, da guerra atual, em que você vê muito Su-25, que é um equivalente a um A-10 Warthog americano, um avião de ataque ao solo, mas boa parte da aviação russa de ponta não está voando em peso na guerra da Ucrânia. O que se observa aí que existe ainda um intento do governo russo de coagir a Ucrânia a mudar o seu curso de ação, a submeter à vontade de Moscou, ou seja, sentar na mesa de negociações e aceitar os termos das propostas russas. Professor Augusto Teixeira, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Professor que é cientista político, pesquisador de tecnologia nuclear. Obrigado, professor. Bom trabalho. Muito obrigado, Jovem Pan.